Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 144, que é uma mensagem de instrução. E vamos ver claramente por que digo isso. As palavras são introduzidas aqui no versículo por Lucas, o evangelista, e destacam uma orientação de Jesus. Está no capítulo 7, no versículo 22 de Lucas. Respondendo então, disse-lhes Jesus, não é? Ide e anunciai. Então, o que há a destacar aqui é que Jesus manda que vamos e anunciemos o quê? O Evangelho, não é? Através de todas as nações, agora vem o comentário do nosso querido Emmanuel, que nos diz então: através de todas as nações, o homem levanta realizações notáveis, nas quais se lhe exalça o egoísmo inteligente. Sim, porque muitas grandes obras são feitas para satisfazer apenas, muitas vezes, muito poucos. Não é? Grandes casas, grandes construções para fins particulares. Vamos lembrar de uma aqui, muito interessante, linda, lindíssima, o Taj Mahal. O Taj Mahal é um túmulo suntuosíssimo que um sultão, um rajá, na Índia, fez para sua amada, que havia morrido. Então é um santuário, um mortuário, uma cripta gigante em forma de castelo, todo em mármore. É de uma beleza assim, mas foi construído para isto, não tem uma utilidade para o bem geral, não é? E isso é muito interessante. Nós temos, inclusive, que o próprio turismo vive de muitos lugares consagrados dentro dessa perspectiva. Lugares que foram feitos para servir uma pessoa, uma família, castelos, que depois se transformaram em museus e que para onde ocorrem milhares e centenas de milhares todos os anos. Claro que aí destaca-se o belo, não é? E também o fator histórico, que nos atrai muito a atenção e a curiosidade natural. Mas, no sentido moral, num mundo cheio de tantas mazelas e misérias, os espíritos superiores sempre vão destacar a propriedade que os empréstimos que Deus nos faz nos bens materiais possam reverter, além do necessário que nós necessitamos, logicamente, para o bem-estar dos nossos irmãos de humanidade. Mas ele vai, e vamos ver adiante. Apenas para explicar aqui a questão desse egoísmo inteligente, as realizações erguidas para atender a esse egoísmo inteligente. E ele continua dizendo:
Em toda parte repontam obras suntuárias, ou seja, luxuosíssimas, solicitando moderação e corrigenda para que o abuso de poucos não agrave as aflições e as necessidades de muitos. Vamos pensar aqui, estava aqui pensando naquelas grandes fazendas do Brasil colonial. Elas se mantinham grandes, suntuosas, produtivas, mas às custas do trabalho escravo. Não é? Então, numa época em que muitos acreditavam naquela crença conveniente, não é? De que os nossos irmãos que vieram da África não tinham alma. Então, não tinha problema escravizá-los. Conveniente, não? Uma ignorância conveniente, mas realmente muitos acreditavam nisso. E Jesus diz uma frase muito valiosa: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará dessa prisão da ignorância, que nos faz ter perspectivas falsas da realidade. Entretanto, porque o raciocínio rogue confrontações claras para estudos corretos, reconheçamos o realce, conquanto vazio e por vezes ruinoso, de semelhantes cometimentos. E ele agora vai explicar, desdobrando aqui esse pensamento. Ninguém nega a amenidade do edifício caprichosamente construído para festas inúteis, embora não se lhe possa louvar o destino. Muito bem, então é um prédio agradável, é um prédio confortável, mas o destino dele, em termos de necessidades do espírito humano, principalmente aqui, é claro, que os espíritos superiores vão destacar como necessidades do espírito humano quais são as prioridades, quais são as necessidades prioritárias. São as necessidades do sofrimento. Vamos pensar aqui que todos estão poderíamos estar num engarrafamento, indo para a região dos lagos num feriadão, no início de feriadão. Já pegamos isso, né? Horas e horas de engarrafamento, na direção lá de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, e aquele trânsito que não anda, de repente uma sirene, uma ambulância. O que acontece? Todos se empurram para o acostamento porque há ali uma prioridade. Uma vida humana em perigo. Abre-se um espaço onde não se imaginava que dava para passar nenhuma pessoa, de repente ele se empoca e abre-se ali um caminho por onde passa a ambulância. O nosso planeta é bem assim. Nós estamos cheios de urgências e emergências promovidas pela dor. E precisamos ter atenção sobre isso, a fim de podermos melhor aproveitar os recursos que Deus nos oferece, porque Ele espera que nós entendamos a existência e a urgência dessas necessidades, a fim de que sejamos aqui na Terra porta-vozes e mensageiros da providência divina. Que a providência divina possa contar conosco para enxugar lágrimas, para atender dores.
Não é que os espíritos não gostam que façamos festa, que nos alegremos, que nos reunamos para comemorar. Não é isso. Mas nós sabemos que existem festas e festas, não é? Festas de congraçamento, de comunhão, de compartilhamento de alegrias, e são tão importantes essas festas. Mas existem muitas festas ostentação, não existem? Existem muitas festas ostentação. Ok, o dinheiro é meu, eu posso ostentar e pagar pela ostentação sem problema, sem dúvida. Mas o dinheiro não é nosso. Nada é nosso. E não tem nada a ver com política, nem Estado, nem nada disso. Estamos falando das questões espirituais. Tudo pertence ao Pai. Deus põe. E Deus dispõe. Por quê? Porque dele. É Ele que vai dizer quem recebe, quem vai perder, quem vai receber. Se recebe por mérito ou se recebe por prova. Às vezes a gente pensa assim, como assim? Quer dizer que alguém pode receber uma grande bênção material, muito dinheiro, muitos recursos, e não ser por mérito, e ser por provação? Como assim? Assim como a pobreza, ela é uma prova, a riqueza também é. Então, a questão do mérito a gente vê depois. Se formos bem na prova, há como resultado o mérito. Mas se nós estamos encarnando aqui nesse mundo de provas e expiações, nosso mérito não é assim, né? De se destacar. Nós estamos mesmo enfrentando desafios e a providência vai nos dar para uns a riqueza, para uns a miséria, para uns nem riqueza nem miséria. Mas estamos ali sempre naquele ajustamento para, se nos animarmos muito num cartão de crédito, acabou, vamos praticamente beirar a situação difícil, não é? E é válido na medida em também que amadurecemos no discernimento do bom uso dos recursos materiais que nos chegam, não é? Então, voltemos aqui. É só para destacar, não é que, então quer dizer que a gente não pode fazer festa? Nada disso. E a gente sabe muito bem que as melhores festas são aquelas, nossa, quantas festas maravilhosas nós tivemos com cachorro quente, não é? Com brigadeiro, com balões na parede, com parabéns. Quantos momentos maravilhosos, de festas maravilhosas, onde os corações amados estão ali reunidos. Então, estarmos juntos em congraçamento não é errado de forma alguma. A questão que ele destaca é essa questão da suntuosidade, de fazermos coisas assim, mega gigantes, carésimas, muitas vezes como uma questão de orgulho. Olha só como eu posso. Não, eu posso, vou fazer porque eu posso. Mas também podia fazer outras coisas e não faço, né? Com dinheiro. Muito bem. É indiscutível a preciosidade do iate de luxo. Iate de luxo com todas aquelas mordomias é uma preciosidade, uma lindeza. Ninguém discute isso. Não obstante, seja tão somente dedicado ao excesso. Inegável a feição deleitosa de um jardim suspenso, mesmo quando não passe de
apêndice arquitetônico, ou seja, apêndice é aquilo que não, se tirar não faz falta, não é? Vamos fazer para quê? Vamos fazer, por que não? Né? Vamos fazer. É lindo um jardim suntuoso? É lindo, ninguém vai dizer que não é. Os jardins do Palácio de Versalhes, nossa, que é aquilo? É jardim até que você chega. Hoje é um espaço de visitação, onde, como dissemos antes, centenas de milhares de pessoas todos os anos vão lá visitar aquela beleza. Mas quando foi criado, era para atender quem? Uma família, a família real, não só, mas também os súditos. E muito sangue, né? Muito sangue no sentido do sacrifício do povo, que infelizmente, quando a cabeça não pensa, o corpo é que paga, acabou desaguando numa revolução. Por quê? Porque essa suntuosidade, ela não vem gratuitamente. E muitas vezes a suntuosidade de poucos custa o sacrifício de muitos, não é? Isso é justo? Dessa forma como é construída, essa suntuosidade não é justo e nem é bom, e nem é... Bom, o bom já resume tudo, não é? Humano, digno. E ele continua dizendo: belo, o espetáculo da fonte luminosa. Aquelas fontes lindas dos jardins, de luzes. Belo o espetáculo da fonte luminosa por distração na praça pública, apesar de se manter muito longe do proveito de um simples chafariz. Lembrando aqui, hoje em dia nós vemos um chafariz e pensamos, é mais uma fonte, o chafariz, mas não é. Por quê? Porque antigamente não tinha água encanada nas casas. As pessoas iam até o chafariz, que é onde vertia a água o tempo todo, para que os habitantes da localidade colhessem a água e levassem para suas casas em baldes, né, em recipientes que carregavam muitas vezes na cabeça e lá retornavam à casa com a água para cozinhar e lavar e tudo mais. Então o chafariz ele tinha essa função de ser o fornecedor da água de uma localidade. Era bonito, era bonitinho, né? Mas era muito mais, não era suntuoso como uma fonte luminosa, mas ele é um chafariz que ficava ali, vertendo água, fazia a alegria da criançada, mas tinha a sua função prioritária, era o quê? Descendentar os habitantes e ajudá-los na sua subsistência. Analisando essas empresas na lógica do espiritismo, somos, contudo, impelidos a reconhecer que os amigos afeiçoados ao supérfluo estarão agindo dessa forma por falta de esclarecimento e orientação. Então, não estão agindo por maldade, como falamos aqui da questão da escravidão, embora fosse algo assim extremamente conveniente acreditar naquilo, não é? Mas vamos lá, coloquemos nós na conta da ignorância. O espiritismo, sabemos, não é? Se estamos escolhendo mal, fazendo más escolhas, é porque o nosso discernimento ainda não está iluminado. Nós ainda estamos envoltos nas trevas da ignorância. E quando falamos, nessas trevas da ignorância, nós podemos pensar assim, mas
O egoísmo também faz parte dessas trevas da ignorância? Com certeza, não é? Se nós formos pensar aqui, e ele fala do espiritismo, não é? Na lógica do espiritismo, essa ignorância remonta principalmente à realidade da reencarnação. Vamos pensar, muda tudo. Muda tudo. Olha, dentro da lei de causa e efeito, se eu não usar bem os recursos nessa encarnação, eu vou ter que aprender a usar. E como é que a gente aprende melhor? Tem um ditado, e sabem que eu gosto bem de ditados, não é? Que a gente dá valor quando perde. Então, se nós não usamos bem o recurso numa encarnação, na outra encarnação nós podemos vir sem esse recurso. Em grande parte, ou de todo, sem, com o objetivo didático de aprendermos a importância daquilo sobre o qual não demos importância. Falei importância muitas vezes, não é? Não demos valor. Isso pode ser dinheiro, inteligência, a maternidade, a paternidade. Tá? Então, o valor da amizade, o valor, com tantos valores, né? O valor da compreensão, o valor da honestidade. Então, são muitos valores que nós somos colocados à prova. As situações vêm para nos colocar à prova. Cada um de nós dentro das necessidades particulares das nossas histórias espirituais. E continua Emmanuel a dizer aqui que isso então deve-se à conta da falta de esclarecimento e de orientação. A experiência terrestre, na realidade, não desconhece que é preciso ensinar aos homens a arte de alimentar e vestir, conversar e conviver, a fim de que haja saúde, euforia, ou seja, alegria, compreensão e harmonia na humanidade. Disse Jesus em várias ocasiões aos seguidores: ide e pregai. Nada justo assim reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontram involuntariamente distantes das realidades do espírito. Então, antes de julgarmos, e por isso tivemos muito cuidado aqui em trazer essas orientações e observações de Emmanuel, em não julgarmos, porque não vamos esquecer que até ontem também nós estávamos nas sombras dessa ignorância, não é? Com a graça de Deus, hoje já sabemos um pouco mais, mas não podemos esquecer que também nós podemos vir até a cair se recebermos muitos recursos, seja do que for. Quando nós pensamos assim, mas por que eu não recebo de Deus muito isso, muito aquilo, muito outra coisa qualquer? Porque talvez Ele nos conheça que ainda não estejamos preparados para uma abundância de recursos materiais que podemos vir a nos comprometer. Então, tudo vem a seu tempo. Tudo vem a seu tempo. E ele nos conclui dizendo assim: onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância, iniciemos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade, na certeza de que, em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Por isso, o tema da mensagem ser exemplificar. Porque a exemplificação é um valiosíssimo recurso da educação. Não é?
Então, a educação, a explicação, facilitar ao outro o entendimento. As palavras convencem, o exemplo arrasta. Outro ditado popular fantástico. Então, se nós virmos que há desperdício, vamos pensar o quanto aquelas pessoas ainda desconhecem das realidades espirituais. E se quisermos fazer a nossa parte na ajuda da educação dos nossos irmãos de humanidade, muito mais forte que falar é agir, favorecendo o exemplo. Exemplificar. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos que recebemos para enfrentarmos os desafios que nos chegam para o nosso crescimento, Senhor. Obrigado por tudo, pelo nosso anjo guardião que está sempre conosco, buscando nos orientar, nos ajudar, nos intuir, Senhor. Muito obrigada. Abençoa esse coração querido. Abençoa ainda, Senhor, nossos afetos, nossas famílias. Mas igualmente, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, onde quer que estejam em sofrimento, Senhor. Abençoa-os. Que as tuas bênçãos estejam, Senhor Jesus, em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus, Senhor. Muito bem, queridos amigos, amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.